Vocês sabem que cidade pequenininha, currutelinha, falou uma coisa, todo mundo fica sabendo. Numa cidade de interior lá, na Dinamarca, um professor de ensino infantil, ele é acusado de um crime assim pesado, bizarro, né? Claro, as pessoas mal querem saber os detalhes, mal querem adentrar aquela história, investigar mais a fundo, mas começam a acusar, apontar o dedo na cara daquele cara, transformar a vida dele no inferno, afinal ele merece isso e muito mais. Mas será que ele merece isso mesmo? Será que ele fez isso de fato? Será que isso faz algum sentido? Isso acontece no filme A Caça, um filme brutal, brilhante também, de 2012, que coloca várias questões éticas e morais e psicológicas, filosóficas em pauta. E a gente vai tentar, né, trabalhar um pouquinho com elas aqui, que é um filme que dá muito pano pra manga. Então, se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje, para finalmente um vídeo especial completinho, ou pelo menos, né, tentando ser completo, de A Caça, porque é um filme que tem muitos elementos, muitas camadas, que é um filme sueco-dinamarquês de 2012, do Thomas Vinterberg. O Thomas Vinterberg faz filmes aí que eu gosto bastante. Ele fez o Druk, também com Mads Mikkelsen, né, que é o protagonista desse filme aqui. Tem aquele filme Festa de Família, de 1998. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Thomas Vinterberg. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você quiser, se você puder, que ajuda muito o canal. E deixa o seu like aqui, que é rapidinho e ajuda também a divulgar os vídeos por aí. Vale notar que A Caça, antes da gente falar da premissa, começa com os adultos, os caras daquela comunidade, se divertindo, brincando, pulando no lago gelado ali sem roupa, parecendo até meninos, parecendo até crianças, né? Mas não, eram uns caras de 40 e poucos anos de idade. O Lucas, ele tá ali no meio, né? O meu xará. Ele é um professor de ensino infantil, né? Que tá passando por uma fase diferente, mas as coisas estão ficando mais brandas pro cara, né? Estão se resolvendo. Por exemplo, né? Ele tava passando por um divórcio, e aí ele já arrumou um trabalho ali, trabalhando com crianças. Você vê que o cara ama aquilo, que ele gosta muito, né, de lidar com aquelas criaturinhas, que os menininhos ali adoram ele, e você vê que ele se entrega, que ele brinca, etc. Até que um belo dia, só que não belo, um dia bem dos bizarros, uma aluninha dele, a Clara, acusa ele para a diretora ali daquela escolinha de abuso. Isso mesmo, né? Ela fala ali, a mulher vai instigando ela, arrancando. Rapaz, essa simples acusação vai tomando uma proporção tão rápida, né? A pessoa não quer saber muito da versão do cara. E aí já convoca ali polícia, já afasta um cara, a comunidade ali, né? O pessoal começa a perseguir o cara, né? A tentar resolver de uma forma não muito racional, muitas vezes. Vamos tentar entender um pouco esse caso aqui de A Caça. Clara era uma menininha, né, desde o início do filme, que o Lucas encontrou ela perdida na rua. Por quê? Porque ela fugiu de casa algumas vezes, né? Por que ela fugiu? Calma. E ele sempre tentava ajudar ela, né? Sempre tentava ser muito, né, trazer um conforto para a vida de uma menina que às vezes se sentia deslocada, perdida por motivos diferentes. Você vê que ela tá encantada pelo Lucas, ela vai, né, construindo ali uma admiração por ele, e ela resolve fazer uma cartinha, coraçãozinho, não sei o que, aquela coisa, e ela entrega pro Lucas. O Lucas, já nesse momento, ele fala: olha,
por que você não entrega para o menininho, aí para um coleguinha ou para o seu pai, né? É muito mais coerente. Nessa hora a gente já vê uma mudança na reação da Clara, tipo assim, ela começa a falar, não, mas essa carta não é minha. Ela muda completamente. Você tá mentindo. Não, então vai vir uma angústia, vai vir uma revolta, porque a menina ela foi rejeitada, ela não esperava aquilo. E nem ela entende muito essa reação dela, né? Den er ikke fra mig. Du lyver. Óbvio que a gente vê nos olhos da Clara, na reação dela, uma raiva. Raiva essa que naquele dia mais tarde ela vai falar para a diretora lá que não gosta do Lucas. E aí a mulher fica, né, instigando ela, perguntando, e ela até que deixa a entender a questão do abuso. E a mulher fica assustada e fica, né, remoendo aquilo sozinha. Tem um diálogo muito cru com o Lucas falando dessa denúncia, mas ela não tenta entender o cara, né, o funcionário dela, se aquilo realmente tem uma lógica. Não, ela só avisa, afasta o cara, já chama a polícia, e um negócio que era um negocinho de neve, assim, apesar de muito sério, é uma acusação gravíssima, vai virando uma bola de neve gigantesca. Bem, vamos fazer uma pausinha aqui na história, a gente vai voltar para ela já já, mas eu queria trazer um pouco mais o trabalho do Thomas Vinterberg, que o Thomas ele criou o Dogma 95 junto com Lars von Trier, lá na década de 90, que era aquela coisa de usar praticamente nenhum recurso que não fosse natural para fazer um filme. Então eram filmes bem mais crus, né? A luz tinha que vir direta ali e tal. E ainda assim, mesmo anos depois, o Thomas ele faz esse tipo de cinema. Claro que ele usa recursos ali de produção, mas ele também favorece muito a luz natural. Ele usa muito a câmera subjetiva ali, né, na mão, próximo ao personagem, a forma como ele constrói aquela comunidade de maneira harmoniosa no início, né, e de maneira muito íntima, que o cara ele sabe, né, trazer isso de uma forma bastante pessoal e aí acaba se tornando real também, né? E aí, voltando para a história, né, além da atuação brilhante do Mads Mikkelsen, que é um baita ator, e eu acho que talvez seja a melhor atuação do Mads Mikkelsen, que ele tá brilhante aqui, porque ao mesmo tempo que é um cara que ele tá vivendo uma verdadeira guerra, né, contra aquela comunidade toda, e ele precisa manter uma postura, uma firmeza, tentar não ficar louco. Às vezes é difícil o cara não conseguir, né, nesse caso aqui. Mas além da gente entender o Lucas, a gente tem que entender um pouco melhor a Clara, a menininha, a vida dela. Porque Clara ela vive numa família em que os pais dela brigam bastante. Ela já viu coisas ali em casa que realmente para uma criança de 5 anos é complicado. Tem uma cena muito rápida e crucial que mostra isso pra gente, que o irmão dela mais velho, adolescente, tá com um amigo lá, e esse amigo mostra pra Clara uma imagem adulta, né, dos caras lá, do negócio e tal, e a menina fica meio que em choque. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, ela fala lá pra diretora da escolinha que o Lucas, né, mostrou a coisa pra ela e tal, mas você vê que a mente da menina, ela já estava tão confusa, perdida, consumindo coisas que não era pra ela, tá? Não tava na idade ainda, e ela vai fantasiando coisas na cabeça, misturando coisas, e aí chegou a esse ápice, né? Ela ficou chateada, como uma criança pode ficar, só que ela usou de coisas que ela viu dentro da própria casa dela, criando essa fantasia, mas transformando essa fantasia em realidade. Mas uma realidade o quê? As pessoas achando que era real, né? As pessoas não entendendo ou não investigando, como eu disse, suficientemente para tentar entender mesmo o que poderia ter acontecido. Ela foi lá, apontou o dedo pro cara, todo mundo comprou a ideia rapidamente e pronto, o circo estava armado.
barnet siger, at hun ikke kan lide dig. É importante, claro, também a gente ver a perspectiva do Lucas e como que estava a vida dele. Ele é um cara recém-divorciado, meio solitário ali, tinha uns amigos dele e tal, mas todo mundo era casado e tal. O filho dele, adolescente, estava para morar com ele, né, mas estava nos trâmites. Com essa polêmica, até nisso ele foi prejudicado, né? Então, era muito fácil para as pessoas apontarem mais ainda pro cara, falar, ó, não tem família, não tem esposa, mora sozinho, é isso. Deve ser esse cara mesmo, esse criminoso aí, né? É uma abordagem do Thomas Vinterberg desse filme muito polêmica, né? Porque é óbvio, é muito evidente que a gente tem muitos casos que realmente acontecem. A gente não tá aqui querendo falar, então quer dizer que quem faz... Não, a gente está falando de um caso em específico, um caso entre milhares e milhões, um caso onde ele tentou trazer isso para a pauta, para a gente refletir e para a gente ver que, tá vendo como uma mentira ou uma informação falsa ela pode criar uma tragédia, uma catástrofe? Porque sim, né, infelizmente, acontecem casos em que pessoas são acusadas e que elas são inocentes. E no caso de A Caça, sim, o Lucas é um desses casos. Por mais que sejam, sei lá, exceções ou, né, minoria em comparação aos que são expostos aí, que vão para a superfície, eu não sei os dados exatamente, mas que existem muitos casos também, infelizmente, existem. Eu vou adentrar um pouco mais na história na parte com spoilers, mas eu dou uma nota 9 para ele, tá? Um filme pesado, tenso, triste, mas necessário para a gente refletir e ver que nem sempre tudo que parece ser, de fato é. Ou então a gente acha que é, mas nem sempre o que a gente acha que é verdade é a verdade absoluta. Push! Mas é isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então, o filme que começa com um clima até descontraído, tranquilo, ele vai ficando tenso, desconfortável, né? Ali na hora que a diretora fala com a Chiara e ela vai falar lá com o cara o que aconteceu. E aí, resultados, né, imediatos. O Lucas perde o emprego, ele começa a ser, né, maltratado por todo mundo. O lance do filho dele, que ia morar com ele, já é barrado. Inclusive, o filho dele é afastado. Detalhe, como a Clara, umas 2 ou 3 vezes, depois que a menina percebe o caos que tá rolando e como o Lucas está sendo excluído ali da sociedade, ela fala pra mãe, ela fala pro pai, ela comenta ali... não, eu menti, eu inventei, tal. Só que aí as pessoas elas começam a falar assim, não, mas ela tá se anulando, ela tá querendo esquecer, foi uma coisa tão traumática que ela tá borrando isso. Mas nesse caso, era a menina dando sinais e tentando fazer a galera, mas ninguém dando credibilidade, falou, não, aquele cara é culpado, ele precisa ser o nosso culpado. O pior de tudo é que as outras crianças, elas começam a pegar a pilha do boato e todas começam a falar, não, eu passei por isso também, não, fez comigo também, não, isso. Então, meu amigo, aquilo ali já virou uma fumaça, contaminando geral, né? E talvez até acho que algumas pessoas falam, não, mas será que o cara não é culpado mesmo? E as crianças já estão falando, mas calma. A própria namorada do Lucas, né, que ele tava começando a ter alguma coisa ali, ela suspeita dele, ele fica bravíssimo, porque os nervos já estavam lá no alto, expulsa ela de casa e tal, fala, ó, não acredito em mim, tchau.
O filho do Lucas, o Marcos, né, mesmo sendo proibido de ir lá, ele vai lá, dá uma força pro pai, você vê que a relação dos dois é muito boa. O menino, ele é hostilizado na rua, né, ele vai no mercado comprar umas coisas, o cara meio que expulsa ele, trata ele mal, fala, ó, nem você nem seu pai é pra aparecer aqui. Ja, det ved du godt. Der er jo også andre kunder, ikke? Det skal I bare ikke. O Lucas, ele chega a ser preso, ele é levado pela polícia, o filho dele fica desolado, revoltado, tem confusão lá com o povo, né, porque ele começa a falar, ó, o que vocês fizeram com meu pai, né, então chega até a apanhar o coitado. Na fala das crianças que estão acusando o Lucas, todas elas falam que ele levava pro porão da casa dele. Era um detalhe que tinha na fala de todos eles que estavam acusando. Só que tem um pequeno detalhe. O Lucas não tinha um porão, não tinha porão na casa dele. Então, você vê, né? Fanny har tisset på gulvet. Nej, det kan ikke være Fanny, det må være politiet. Lucas é solto, né? Um alíviozinho e tal, só que o inferno continua, meu amigo. Começam a atacar pedras gigantes na casa do cara, quebrando janela. Matam a cachorrinha dele, coisa cruel, né? Dá uma tristeza no coração, a bichinha já era velhinha e tal. Ele vai no mercado fazer compra, acaba apanhando, os caras pegam ele, expulsa ele, fala, não, eu tenho o direito de fazer compra. Né? Aí batem nele, jogam na sarjeta, ele mesmo sangrando, mancando, ele volta pro supermercado, dá uma cabeçada no bicho lá, e aí os caras falam, não, deixa ele fazer a compra dele aí. O bicho foi brabo, foi lá mesmo e terminou a compra. Uma das cenas mais fortes, mais tensas desse filme é a cena da igreja, né? Que tá ali véspera de Natal, tem a missa, ele vai, né? Ele senta num banco sozinho, a igreja já tá lotada, só que ele tá sozinho, o pessoal, aquele clima tenso, olhando pro cara de lado, ele sendo observado, e o cara começa a tristeza a tomar conta, né? A proporção de tudo aquilo, psicologicamente ele tá abaladíssimo, começa a chorar, e aí o coral das crianças lá na frente, você vê o cara sendo acusado daquilo, e as crianças começam a cantar, né? E aí ele não aguenta, cara. Ele não aguenta, ele levanta, vai encarar o pai da menina, da Clara, que é o melhor amigo dele. Eu esqueci de falar isso, né? É o melhor amigo do Lucas. E aí ele começa a bater no cara, assim, e fala, olha bem nos meus olhos, né? Tenta ver a verdade aqui, tenta ver o que aconteceu comigo. E a injustiça que tá rolando, né? Du skal sgu lade mig være nu. Okay? Så går jeg, tak. Bem, o cara, eles se conhecem há muitos anos, né? Ele olha ali pro Lucas e mesmo os dois tendo apanhado, né? Ele larga a família na ceia de Natal, pega umas comidas, bebida, leva pro Lucas e eles ficam lá sentados em silêncio, né? Um olhando pro outro. O filme corta, passa um ano. Aparentemente o Lucas está livre das acusações, tá na época de caça, então eles vão pra uma casa no meio da floresta caçar, e o Marcos, o filho do Lucas, vai ganhar licença de caçador. Então eles têm todo um ritual ali. E a gente vê nessa hora que, assim, por mais que a galera tá cumprimentando o Lucas, que tá, tipo, falando com ele e tal, você vê ainda os olhares, você vê a desconfiança, né? Você vê um certo peso. Du er ved at blive en voksen mand nu. Nu er det din tur. Tem outra cena também na casa ali da floresta em que a Clara, ela tá paradinha, você vê que ela tem toque, uma coisa ali de não pisar nas listras e tal, você vê, né, tem problemas psicológicos, e aí o Lucas, ele vai ajudar ela, ele não tá nem aí, né, ele pega ela no colo, atravessa a sala com ela, porque ele não tem nada a temer. Você vê, se ele fosse um cara culpado, se ele fosse, o cara ia passar longe, né? Falar, o quê? Eu quero que me acusem novamente, que dê pano pra manga. Não, ele vai lá, faz de boa e fica tranquilo. E aí a gente tem a cena final do filme, né? Que é a cena ali onde eles estão caçando, o Lucas e o Marcos estão observando assim, e aí o Lucas tá perto de uma árvore
e meu amigo atiram do lado, bem ali próximo do Lucas, né? Pega numa árvore, quase que pega no cara. Ele olha, tem uma pessoa que não dá para ele identificar, né? Que vai embora. Isso aí é um ato que deixa entender que a vida do Lucas vai continuar um inferno, no sentido de, tipo, aquela sombra, aquela acusação ia continuar para a vida do cara, né? Se ele continuasse ali naquela cidade e tal. E ele se tornou, de certa forma, a caça, né? Ele se tornou o culpado. Ele pode não ter sido julgado e considerado culpado e preso, mas para a comunidade, para as pessoas, ele era sim o culpado, né? Então é isso, né? Esse é o polêmico, tenso, a caça. Você pensa diferente? Você acha que tem mais coisas ali entre linhas? Você teve uma interpretação diferente sobre o comportamento do Lucas, a vida dele, ou sobre a acusação da menina, da Kiara? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você não tenha assistido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar, assistir. Caso o YouTube não tenha mandado para vocês, um grande abraço e até mais.